Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Essa noite é uma noite de alegria, porque nós estamos na casa do nosso Deus para louvar e engrandecer o seu nome. E hoje nós vamos falar de um assunto assim interessante. Eu fui pesquisar acerca desse assunto e achei assim muito interessante. Nós vamos falar acerca de 3 tipos de cristãos que existem dentro da Igreja de Cristo. 3 tipos basicamente. Isso é muito interessante, porque eu me lembro lá da minha conversão. Quando a gente se converte, a gente entra assim nas igrejas, não é? E pra gente é todo mundo igual. A gente vem naquela inocência cristã. Eu lembro que eu visitava assim várias igrejas e na minha inocência cristã eu não via nada de diferente. Todo mundo era irmão, todo mundo era igual. Só que de acordo que nós vamos caminhando na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia, nós vamos percebendo que existem 3 tipos de cristãos. O primeiro slide diz assim: na atualidade, dentro da igreja cristã, encontramos basicamente 3 tipos de cristãos, a saber, o supercrente, o falso crente e o crente fiel. 3 tipos basicamente. O supercrente, aí fala o supercrente, a gente acha que esse é o cara. Mas na verdade o supercrente é aquele que se acha mais crente do que os outros. Dentro de todas as igrejas tem esse tipo de crente. O segundo crente é o falso crente, aquele que frequenta, às vezes visita uma igreja aqui, visita outra igreja ali e começa a ganhar o nome de cristão. A pessoa vê ele aqui numa igreja aqui, numa igreja ali, e o cara é rotulado como cristão. E o terceiro crente que tem dentro das igrejas de Cristo é o crente fiel. E é esse que nos interessa, é esse que nós precisamos imitar e nos espelhar. Então nós vamos começar estudando acerca do supercrente. O supercrente, o fanatismo religioso ou a superespiritualidade na igreja é um veneno que mata a vida com Deus dos próprios crentes. Sem ao menos perceber, muitos acham que estão realmente servindo a Deus, mas não enxergam o quanto já se desviaram do seu reto caminho. O fanatismo religioso. Sabe, tem crente que acha que para ser salvo a graça não é suficiente. E quando nós entramos nesse fanatismo religioso, nós nos achamos melhores do que os outros. Por quê? Porque nós subimos monte, porque nós oramos 3 horas direto, porque nós fazemos alguma coisa e passamos a olhar a vida do outro e achamos que o outro não está fazendo, então ele não é tão super crente quanto eu. Quando na verdade essa super espiritualidade na igreja é um veneno que mata a vida com Deus dos próprios crentes. A pessoa, ela não percebe que ela tentando ser super espiritual, super crente, aquele que é melhor do que todo mundo, ele está matando a sua própria vida espiritual. Sabe, eu tinha um amigo que ele sempre falava, era diácono Francisco. Ele falava assim, nós não temos que ser melhores nem piores, nós temos que ser normais, imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Porque quando nós imitamos a Cristo sem querer ser melhor do que o outro ou pior do que o outro, nós andamos no caminho reto. Mas dentro da igreja de Cristo tem esse supercrente. É aquele que acha que para você ser crente, você tem que usar um roupão.
Aí você está indo para a academia, lá com a tua bermudinha, tua camisa de malhar, aí encontra com ele no meio da rua, nem fala contigo, vira a cara e vai embora, porque acha que você não tinha que estar com roupa de academia andando no meio da rua. Fanatismo é se achar mais espiritual do que o outro, quando nós sabemos que usar roupa de academia é normal para todo mundo vai para a academia. Eu tive um conhecido meu de uma determinada denominação que falou que estava tendo problema na igreja porque a filha dele estuda num colégio público, tem que fazer educação física para não ficar reprovada e usa bermuda, usa short. E descobriram isso na igreja e estavam lá perturbando na cabeça dele, na cabeça da filha, porque a menina usou short e bermuda para fazer educação física na escola. Isso é um absurdo. Aí você pensa, mas pastor Robson, estamos em 2019, isso ainda existe? Existe. Sabe, quando nós entramos nas igrejas, como os novos convertidos, com um coração puro, um coração tranquilo, achando que todo mundo é igual, nós acabamos nos decepcionando com essas atitudes. Então nós que somos crentes fiéis, temos que nos policiar para não ter uma atitude de super crente, de super espiritual, daquele que se acha melhor do que os outros. Sabe por quê? Porque se nós agirmos se achando melhor do que os outros, nós vamos magoar aqueles que estão ao nosso lado. Muitas pessoas deixam as igrejas porque ficam magoadas com pessoas, com aqueles que se acham super crentes, super espirituais. Então nós vamos à primeira característica do super crente. Eles gostam de aparecer. Mateus 6, no versículo 5, diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro, eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Olha um modelo que nós temos que seguir. Nós não precisamos ficar em pé orando no meio do nosso horário de trabalho. Nós não precisamos ficar aparecendo, não. Quer orar lá pela sua empresa? Vai lá no banheiro. Pode orar no banheiro, não tem problema nenhum. Deus está ouvindo a tua oração lá dentro do banheiro. Vai na sua hora de almoço, no local reservado. Ore pela sua empresa, ore pelos seus colegas de trabalho, ore pela sua família, ore pela sua igreja, ore pelo seu bairro. Mas você não precisa estar fazendo isso na frente de ninguém. Você não precisa estar se mostrando que eu sou super crente, Deus vai ouvir a minha oração. Não. Deus, Ele ouve a sua oração quando você ora no secreto. Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Sabe, já tem empresas aí que estão evitando contratar evangélico, porque o evangélico, ele quer evangelizar na hora do trabalho, ele quer ler a Bíblia na hora do trabalho e quer ficar orando na hora do trabalho. Está certo isso? Não está certo. Tem hospitais que estão barrando a entrada de evangélicos. Mas estão barrando a entrada de evangélicos, por quê? Porque as pessoas não sabem orar num volume baixo. Dentro de um hospital, um local de silêncio, as pessoas querem gritar para falar com Deus. Deus não é surdo. Deus, Ele ouve a sua oração, mais ainda,
Ele ouve a oração que você faz em pensamento. Então toma cuidado. Às vezes nós cometemos algumas atitudes dessas aqui por tradição. Eu vi fulano fazendo, eu vi o ciclano fazendo também, eu vi o outro fazendo, e entrei na igreja e comecei a fazer também. Eu achei que era normal, mas não é normal. Eu fui aprendendo na minha caminhada cristã que isso não é normal. Nós não devemos aparecer. Quem tem que aparecer na nossa vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o texto continua, lá em Mateus 6,16: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Sabe, o seminário que eu estudei, ele era interdenominacional. Então, quando a gente chegava nessas passagens aqui que nós estudávamos, vinha muita história aparecendo, sabe, de gente que estava jejuando e estava com aquela cara assim murcha, nem escovava o dente, ficava todo jururu, para parecer que estava jejuando. Totalmente desnecessário. Aí quando as pessoas liam essa passagem aqui, parecia que estava descobrindo a pólvora, parecia que era uma novidade tremenda, quando diz aqui que ao jejuar, ponha o óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Essa é a primeira característica do supercrente. Ele gosta de aparecer, gosta de mostrar que está orando, gosta de mostrar que está jejuando, gosta de mostrar que está orando por cura. Mas nós não precisamos disso. A gente nunca viu Jesus aparecendo, Jesus fazendo estardalhaço. Segunda característica do supercrente: se acham melhores que os demais irmãos. O supercrente, ele se acha melhor, porque ele jejua mais, porque ele ora mais, porque ele não falta um culto. Então ele se acha melhor do que os outros irmãos. Mas fulano de tal não vem no culto de tal dia, ou no culto de tal dia, e eu venho em todos os cultos. Só que às vezes a pessoa não vem em tal dia ou no outro dia, porque tem um compromisso, tem algo para fazer. Sabe, não é porque nós estamos todos os dias participando na igreja que nós somos melhores do que ninguém. As pessoas têm as suas dificuldades, têm as suas lutas, e pode ser que não esteja aqui num determinado horário ou num determinado dia, e nós temos que entender isso. A nossa vida, ela não é fácil. A cada dia nós temos as lutas, o inimigo, nosso inimigo das nossas almas, a cada dia ele arruma coisas, arruma situações para tentar nos impedir. Mas se aquela pessoa não pode vir naquele dia por um determinado atividade que ela faz, nós não temos nada a ver com isso, que provavelmente aquela pessoa já se justificou com a liderança. Mas o supercrente não, ele acha porque ele faz e o outro não faz, ele é melhor. Olha só o que o texto em Mateus 7 diz: não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês.
Porque você repara no cisco do olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. E não para aqui não. Romanos 2,17 diz: ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você que prega tanto contra o furto, furta. Você que diz que não deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Sabe, aí, quando a gente se converte, a gente fala lá no nosso trabalho que nós somos cristãos evangélicos agora. A gente chega lá na maior felicidade, contando para todo mundo que nós nos convertemos, que Jesus está mudando a nossa vida, que está uma alegria na nossa vida, que está uma maravilha na nossa vida. Aí você percebe que tem meia dúzia que te olha de cara feia. Por quê? Porque eles acham que crente é tudo igual. Eles não sabem que dentro da igreja tem o super crente, tem o falso crente e tem o crente fiel. Na cabeça deles, todo mundo é doido, todo mundo é biruta. Eles veem os vídeos na internet e acham que todo mundo faz aquilo. Eles veem as coisas acontecendo por aí, na televisão, no rádio, e acham que todo mundo é igual. Então nós precisamos saber que nem todos são iguais. Nem todos são iguais. Terceira característica do crente supercrente: eles acreditam que a graça de Deus não é suficiente. O crente supercrente, ele fica doidinho, ele fica se coçando, quando o pastor vem aqui na frente e fala que você é salvo pela graça de Deus, por meio da fé. O supercrente, ele pensa: não é possível que é tão fácil assim, não é possível, eu era um ex isso, eu era um ex aquilo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu pequei desse jeito, eu pequei daquele outro jeito, não é possível que pela minha fé eu sou salvo, não é possível que a graça de Deus basta na minha vida. Não, deve ser a graça de Deus, mais um monte que eu tenho que subir. Deve ser a graça de Deus, e eu ler os 10 capítulos da Bíblia por dia. Deve ser a graça de Deus, e mais alguma coisa que eu tenho que fazer. Sabe, o supercrente, ele não acredita que a graça de Deus é suficiente na nossa vida, e é uma coisa que nós, crentes fiéis, temos que saber: a graça de Deus nos basta, é tudo na nossa vida. Se você crê, será salvo, você e a sua casa. Simples assim, pastor, simples assim. Jesus morreu na cruz para nos salvar. É simples assim, mas eles não acreditam nisso. Olha só o que diz o texto, Efésios 2, a partir do versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O texto aqui é bem claro, meus irmãos. Pois vocês são salvos pela graça. Custa alguma coisa além do sangue de Cristo? Custou alguma coisa para mim e para você? Não, é de graça. Deus te dá de graça mediante fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, você não pode fazer nada para ser salvo, a não ser crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aí cai por terra o supercrente, porque ele adora fazer alguma coisa para complementar a obra salvadora de Cristo. Ele não acredita, não entra na cabeça dele, não, mas eu tenho que ser religioso, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer, eu tenho, mas não tem nada. O supercrente, ele tem que entender que o nosso Deus, Ele nos dá de graça, é um favor imerecido. Ninguém merecia a salvação, todos nós somos pecadores. Pastor Cláudio Santana falou aqui no Congresso das Crianças, as crianças já nascem pecadores, mas quando reconhecem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida, pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fechou. Crente fiel, ele acredita nisso fácil. O crente fiel, ele se converte, ele não sabe de nada disso. Mas quando ele ouve um negócio desse aqui, ele reconhece que é a verdade de Deus na vida dele. Vamos lá. O próximo crente que tem dentro das igrejas, todas as igrejas têm esses três aqui. O falso crente. Desde os primórdios da igreja, existe uma figura que anda entre os cristãos, porém não tem relação alguma com Cristo. Muito pelo contrário, são pessoas que se vestem como cristãos, falam como os cristãos, mas seus atos são motivados por aspirações mesquinhas. A Bíblia os chama de joio. Aí você abre lá na internet, ouve falar que a igreja no Brasil cresceu muito. A igreja do Brasil está gigante, mas na verdade eu acho que a igreja no Brasil está inchada, porque tem muito joio no meio da igreja. Muitas pessoas que falam como crente, se vestem como crente, usam gíria de crente, mas não são cristãos. A Bíblia, é o pastor Robson que está falando? Não. A Bíblia chama de joio. É aquele que cresce junto com o trigo. E esse pessoal aqui é que é o problemático. O supercrente, ele é exagerado. Ele foi até ensinado errado, ele faz um monte de doideira, porque às vezes foi ensinado errado, mas às vezes ele tem Cristo no coração dele, sabe? As doideiras que ele faz, é porque ele foi ensinado errado, mas ele às vezes é uma pessoa sincera a Cristo.
Mas o falso crente não. Esse aqui, ele está no meio das igrejas por algum motivo mesquinho, para arrumar dinheiro, para dar o golpe, para comprar lá na sua revista da Avon, da Jequiti, ou qualquer uma outra dessas aí, vai comprar na mão de tem 3 irmãs vendendo, o cara vai lá, compra na mão de todo mundo e some, desaparece. Sabe, o falso crente, ele está dentro das igrejas para essa coisa aí, é para dar o golpe, é para alguma coisa que está chamando a atenção dele. Sei lá, é uma menina nova que tem na igreja, ele vem atrás, ele não quer saber de Jesus, ele só quer um interesse dentro da igreja. Esse é o falso crente, esse é o que a Bíblia chama de joio. E olha só o texto, o que diz? Mateus 13, versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Versículo 28. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Sabe, irmãos, o joio ele está crescendo junto com o trigo, tem jeito. Você vai ter no meio da igreja o falso crente, é o crente tabajara, aquele que parece que é, mas não é, o Denorex, lembra? Quem é mais antigo aí vai lembrar. Denorex, parece que é, mas não é. É aquele que vai estar do seu lado, vai te cumprimentar, vai parecer assim, tranquilo, normal, mas na primeira oportunidade, ele vai aprontar e vai, desaparecer. Eu estou falando aqui, eu sei que você deve estar pensando em alguma pessoa, porque isso aí é muito comum de acontecer. O cara se passa por cristão para dar o golpe. A igreja que eu ela era de porta assim para a rua, era diferente. E lá na rua da igreja, tinha 3 igrejas. Então de vez em quando aparecia alguém na porta pedindo alguma coisa. Às vezes a gente sabia que a pessoa era honesta, sincera, a gente ajudava. Mas tinha outros, era só você ficar observando. Ele vinha na rua, entrava na primeira igreja, demorava uns 20 minutos, saía, entrava na segunda igreja, demorava uns 20 minutos, saía, depois entrava na terceira igreja. Golpista profissional, fingindo ser cristão, enganando as pessoas, e é por isso que o nome do cristão está sendo achincalhado por aí. Eu tenho conhecido da loja de material de construção, lá de Vilar dos Teles, que quando o sujeito chega para comprar com ele, que fala que é crente, ele fala só no dinheiro ou no cartão de crédito, ou no cartão, cheque nem pensar. E por que essa coisa acontece? Por que isso está acontecendo no meio da igreja? Por causa do falso crente, por causa do joio. Aí queima o filme do cristão fiel, do crente fiel, daquele que segue os preceitos de Jesus. Mas infelizmente, o texto nos diz aqui, que só na hora da colheita, o primeiro joio, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e aguardem-no e guardem-no no meu celeiro.
Isso é só no arrebatamento. No arrebatamento, Jesus vai pegar a igreja fiel, vai levar com ele. Falso crente vai ficar na terra. Falso crente não sobe. Só a igreja fiel vai ser levada com Jesus. Então nós precisamos a cada dia nos policiar, para que nós sejamos a igreja fiel. E a primeira característica de um falso crente é que ele é pão duro. Falso crente, normalmente, ele é pão duro. Para dar uma oferta, se der ali aquele R$2 chorado, se der. Dízimo, nem pensar. Nem pensar. O falso crente, ele é pão duro, ele não tem a liberalidade, ele não entende essa história de 10% do dízimo, não entra na cabeça dele. 10% do meu salário, vou dar dinheiro para pastor? Nem pensar. O falso crente, ele não pensa no negócio desse, não entra. Aí você pensa assim na sua cabeça, pô, mas isso aí é o básico do crente fiel, é o básico. Pô, eu faço isso desde convertido, você pensa. Como é que o outro vai achar que 10% nem pensar? Porque não é crente fiel. Olha só o que o texto diz aqui em João, 1 de João, capítulo 3, no versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Vou ler de novo. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não pode. Não vai permanecer nele o amor de Deus. Porque se a pessoa não tem piedade, não tem pena, não tem amor, não tem carinho, não tem caridade por aqueles que são necessitados, e você pode ajudar e não ajuda, o amor não está no seu coração. Então é por isso que eu acho espetacular. A irmã Márcia hoje mandou mensagem lá no grupo, lá falando do sopão. Eu acho espetacular. Ainda não pude ir lá participar. Ainda não pude, mas ainda vou. A entrega do sopão é algo assim espetacular e extraordinário. É pensar no outro, é ter o amor de Deus no coração. Sabe, irmãos, quando é praticado o amor de Deus, nós somos liberais, somos mão aberta. Sabe, tem gente que tudo quer cobrar, tudo quer cobrar. Não tem essa história não. Não, se a igreja quiser me comprar isso, se a igreja quiser comprar os meus serviços, se a igreja puder pagar, ou se o irmão puder pagar, eu faço. De graça, muito difícil. Cadê o amor? Cadê a liberalidade? Sabe, nós temos irmãos aqui de diversas profissões, e esses irmãos colaboram com a igreja, estão sempre colaborando, dentro da sua área de trabalho e até fora da sua área de trabalho. É o amor de Cristo nos corações. Mas o falso crente, ele não pensa nisso, porque ele é pão duro, ele é suvina. Dá alguma coisa de graça, nada, ele dá tchau de mão fechada. Segunda característica do falso crente: faz discriminação de pessoas. O falso crente, ele faz discriminação. Se você chegar numa Hilux, todo arrumadão, ele vai lá, te trata bem, aperta a tua mão, fala contigo. Aí se você chegar num Corsinha 1.0,
quero nem olhar para a cara desse sujeito, vai embora. O falso crente, ele faz discriminação de pessoas. Para ele, se você está bem arrumado, você é legal, você é maneiro. Mas se você, por acaso, entrou aqui com chinela havaiana, ele nem olha na tua cara. O falso crente, ele é assim, toma cuidado. E às vezes nós temos que nos policiar também para não tomarmos atitudes semelhantes. Olha o que o texto diz. O texto ele é autoexplicativo. Aqui em Tiago 2, versículo 1. Olha só o texto, o que diz? Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entrem um homem com um anel de ouro, roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está o seu lugar apropriado para o Senhor. Mas se disserem ao pobre: fica ali, senta ali no chão, junto ao estrado onde põe meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Sabe, o falso crente, ele age assim. Olha, eu não preciso nem falar, não vou nem olhar para a cara de vocês, vou nem olhar. O que a gente vê aí na televisão? O que a gente vê na televisão? Os camaradas de terno italiano sendo recebidos com tapete vermelho, sendo colocados lá na frente. Fica até um lugarzinho reservado lá. Aí chega o sujeito com terno italiano, sapato de 2 cores, todo arrumadão, colocam lá na frente. O irmãozinho mais humilde vai sentar lá no fundão, lá onde o ar-condicionado nem funciona direito. Cadê o amor? Cadê o amor? Sabe, irmãos, não podemos discriminar ninguém. Pastor Cláudio pregou aqui há pouco tempo, falando do escravo e do senhor. Todos dois têm o mesmo valor para Cristo. Tanto o pobrezinho quanto o rico, quanto a classe média. Todos têm o mesmo valor, todos são ovelhas de Cristo. Então não podemos discriminar ninguém. Terceira característica do falso crente. O falso crente, ele é desonesto. Já falei antes, né? O cara que gosta de dar golpe. Olha o que diz aqui em Provérbios 20, 17. Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Provérbios 21, 6. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e armadilha mortal. Provérbios 13, 11. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Sabe, irmãos, o falso crente, ele é desonesto. Quantos nós vemos nos noticiários que se elegeram com a bandeira de cristão, que se elegeram com a bandeira de evangélicos, e agora estão aí respondendo à Polícia Federal por causa de desvios de verbas. Tem um monte, tá assim, ó, um montão que se elegeu com bandeira de cristão e agora está na mira da Polícia Federal. Então o falso crente, ele é desonesto, é a praga no meio da igreja, é a erva daninha, é o joio no meio da igreja, o falso crente. Se você não sabia ainda que esse tipo de pessoa anda no meio das igrejas,
saiba que ele existe e pode estar sentado perto de você. Ai, pastor, não fala um negócio desse não, eu dei até uma olhadinha para o lado, assim, meio torto. É uma realidade, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz que o joio vai estar ali, lado a lado com o trigo, lado a lado. Mas nós podemos tirar? Nós não podemos fazer nada. Só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que conhece os corações, que esquadrinha corpo, alma e espírito, que conhece cada um de nós, que pode tomar uma atitude. Próximo crente, esse aqui é que nos interessa, o crente fiel. Todo cristão verdadeiro precisa crescer no conhecimento do Senhor Jesus, a fim de desenvolver as características do verdadeiro cristianismo. É urgente que aprendamos mais sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje em dia, pois infelizmente muitos falsos crentes têm surgido. Enquanto isso, os supercrentes não estão amadurecendo na vida cristã e por isso não dando frutos com perfeição no reino de Deus. Então nós precisamos a cada dia crescer no conhecimento e na graça. E como é que nós crescemos no conhecimento e na graça? É tendo intimidade com Deus, é jejuando da forma correta, é orando da forma correta, é lendo a Bíblia, é participando dos estudos. Nas quartas-feiras tem uns estudos maravilhosos. Eu lembro que a gente começou a frequentar, minha esposa foi a primeira a vir na quarta-feira. Ela falou: Robson, se você ver os estudos da quarta-feira, você vai querer gravar também na quarta-feira. Eu vim e comecei a gravar, porque são coisas que elevam a nossa alma, são coisas que nos fazem crescer no conhecimento e na graça a cada dia. Sabe, o verdadeiro cristão, ele tem a alegria de aprender, ele tem a alegria de ler a Bíblia, ele tem a alegria de orar. Sabe, o cristão supercrente, ele fica até triste para orar, porque ele acha que tem que orar 1 hora, 2 horas, senão Deus não vai ouvir. Não, se você sentar 5 minutos e falar com Deus, Deus ouviu. Se tiver na vontade dele, vai acontecer. Você não precisa pagar penitência, não existe isso. Se você estiver orando por cura, ore por cura, que Deus vai agir. Não precisa de copo com água, não precisa de nada disso. É você e Deus, é ligação direta. Então o verdadeiro crente, o crente fiel, ele sabe de tudo isso, ele se alegra com isso. O crente fiel, ele faz jejum alegre, não faz jejum com cara de morto, cara de zumbi, The Walking Dead, não. O crente fiel, ele amadurece na vida cristã. O crente fiel, ele pode até se converter hoje, mas daqui a 1 ano vai ser outra pessoa, porque ele vai permitir que o Espírito Santo trabalhe no coração dele e na mente. Esse é o crente fiel. Vamos ver aqui a primeira característica do crente fiel. O crente fiel obedece a palavra de Deus com prazer, fica feliz de obedecer a palavra de Deus. O crente fiel, ele fica alegre, sabe, quando ele ouve uma coisa: opa, peraí, eu estava fazendo isso aí errado, mas agora eu vou fazer certo, agora eu aprendi, agora eu sei como é que é, agora eu vou colocar em prática. O crente fiel, ele pensa assim. O crente fiel, ele não vai pensar que nem o falso crente: ih, pastor, está falando isso aí, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, para mim não tem nada a ver não, vou continuar fazendo do meu jeito. João 14, 21 diz:
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que coisa tremenda. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, quando nós obedecemos os mandamentos, nós amamos ao nosso Deus. É simples assim, pastor? É simples assim, mais uma vez eu repito. Quando você lê algo na palavra de Deus, você segue aquilo e coloca em prática, você está amando o nosso Deus. Aí ele diz assim, ó: aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aí o falso crente: Está 5 anos dentro da igreja, 10 anos dentro da igreja, mudou nada na minha vida. Não vai mudar mesmo. Não vai mudar mesmo. Pode passar 10 anos dentro da igreja, 15 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja. Se não for um crente fiel, nada muda. Mas se nós formos fiéis, diz aqui, ó: eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus, ele se revela na nossa vida. O jeito que você era, você deixava de ser, você era turrão, fica uma pessoa mais mansa, mais tranquila. Era aquela pessoa que vivia arrumando confusão com todo mundo. Era o problema da família, a ovelha negra. Agora é a bênção da família. As pessoas que têm um tempão que não vê, falam: não acredito, fulano de tal está assim agora, virou crente, está assim, está falando de Jesus, está pregando, essas palavras estão saindo da boca dele mesmo? Não acredito, porque Jesus está trabalhando nas nossas mentes e nos nossos corações. Crente fiel permite que o Espírito Santo haja na nossa vida. Segunda característica do crente fiel: ele cuida da sua família. Crente fiel, ele ama a Deus e ele cuida da sua família. Essa é a sequência. Nós amamos ao nosso Deus e cuidamos da nossa família. O crente fiel, ele pensa na família. Ele não é individualista. Ele não pensa só no seu próprio umbigo. Não. Eu lembro da minha mãe. Quantos anos minha mãe passou orando pela minha conversão, pela conversão da minha irmã e pela conversão do meu irmão. O crente fiel, ele pensa nessas coisas. Ele pensa em ser a pessoa que ora dentro de casa, que ora pelos seus filhos, ora pelos seus pais, ora pelos seus tios, pelos seus primos. Quantos primos nós temos? Será que nós temos orado por eles? Será que nós temos orado pelos nossos familiares? Será que nós temos dado bons testemunhos de crentes fiéis, para que as pessoas vejam a mudança que Jesus fez na nossa vida? O crente fiel, ele cuida da família. Olha o texto que diz aqui no Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então o crente fiel, ele cuida dos seus filhos, ele cuida da sua família, cuida do seu esposo, da sua esposa, ele ora pela família, e ele também cuida dos seus pais.
Quantas pessoas a gente ouve falar que quando os pais adoecem, ficam sozinhos, largados em algum canto? Eu sei que alguns têm dificuldade para cuidar dos pais, mas outros simplesmente não estão nem aí. Sabe, mas o crente fiel, ele cuida da família. Família para o crente fiel é algo importantíssimo. Família para o crente fiel está logo abaixo de Deus. Deus, família e em terceiro lugar, terceira característica do crente fiel, ele ouve o chamado de Deus. Então o crente fiel, ele ouve o chamado de Deus, ele ama a Deus, cuida da família e também ouve o chamado de Deus na igreja de Cristo. O crente fiel, ele está atento ao chamado de Deus. Então perceba no seu coração o que o Espírito Santo tem falado com você. O que ele tem pedido para você fazer na igreja? O que o Espírito Santo falou ao seu coração? Ah, pastor, ele falou determinada coisa, mas isso aí não é minha área. Como é que eu vou fazer isso se não é a minha área? Mas se o Espírito Santo colocou no seu coração de fazer determinada coisa, abriu-se a oportunidade, aceite. Se é Deus falando ao seu coração, aceite, porque Ele vai te capacitar. Você vai poder fazer aquilo que você acha que não é capaz. Eu já falei várias vezes aqui. Quando eu me converti, se me desse o microfone na mão para falar, eu ia cair duro. Eu fiquei sem voz. A primeira vez que eu peguei o microfone na igreja, era aniversário do pastor, eu tinha que falar alguma coisa e não saiu voz. E a irmã do pastor veio me socorrer. Nunca passou na minha cabeça. Deus trabalha assim. Talvez Ele está falando com você: olha, você vai fazer isso na igreja. Olha, você passou o ano na igreja, várias festividades, você viu o que está precisando para fazer, e você está relutando: mas não é minha área, mas não é minha área, mas não é minha área. Deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. 2 de Pedro, versículo 1 diz assim, capítulo 1, versículo 10, perdão. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 diz assim: por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Eu falei uns 15 dias atrás na mensagem das últimas coisas. Quando nós formos arrebatados, nós seremos levados lá para o céu, para a presença do nosso Deus. Lá nós teremos as bodas do Cordeiro e o tribunal dos galardões, onde serão julgadas todas as nossas obras, tudo aquilo que nós realizamos aqui na obra de Deus, que nós realizamos com o nosso chamado, que Deus nos chamou, será julgado lá no céu. O que será que vão nos falar quando nós chegarmos lá? O que você fez com o seu chamado? O crente fiel, que ouve o Espírito Santo de Deus, ele faz mesmo achando que não tem condições para fazer. Sabe, tem muito ministério que tem dificuldade para executar suas tarefas, mas estão fazendo, estão realizando.
independente das dificuldades, independente das lutas, independente das mãos de obra que tem para ajudar. As pessoas estão fazendo, estão realizando, estão colocando o seu chamado em prática. Então, crente fiel, coloque o seu chamado em prática, aliste-se, está ali fora, aliste-se, procura alguma liderança da igreja e fala: olha, eu quero me alistar no seu ministério, eu estou com a lista aberta aqui, eu estou precisando de auxiliar, que às vezes eu tenho que dar uma de flash, descer correndo lá de cima, botar para gravar aqui, ligar o computador, às vezes na quarta-feira ligo o som. Eu estou precisando de um auxiliar. Se alguém quiser ser meu auxiliar, é só falar comigo. Eu ensino tudo que tem que ser feito. Mas siga o seu chamado. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ninguém trabalha inutilmente para o nosso Deus. Todo aquele que trabalha para o nosso Deus será recompensado. E não é só recompensa na vida vindoura, tem a recompensa nesta vida também. Porque você, sendo fiel a Deus, Ele derrama bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. Mas é preciso que nós sejamos crentes fiéis, que amam a Deus, cuidam da família e que seguem o seu chamado. E para nós encerrarmos, meus irmãos, em João, capítulo 14, no versículo 12, diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Isso aqui é Jesus que está falando. Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está falando que nós podemos fazer as mesmas obras que Ele tem realizado e até maiores. O falso crente vai pensar: que absurdo! Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele fazia maravilhas. Eu sou um pobre coitado, eu não sou ninguém. Como é que eu vou fazer obras maiores do que Ele fez? Mas se você é crente fiel, creia que você pode. Você é 100% homem, você não é 100% Deus, mas o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e se Ele habita dentro de você, Deus é contigo. Então você pode realizar obras maravilhosas. Uma pessoa faz toda a diferença. Uma pessoa pode fazer muita coisa. Uma pessoa funda uma igreja, uma pessoa evangeliza outra, que evangeliza outra, que evangeliza outra, que evangeliza outra, e assim sucessivamente. Crente fiel, creia que o nosso Deus é contigo. Continue amando ao nosso Deus, cuidando da sua família e honrando o seu ministério. Amém? Então curva sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos na tua casa, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Ó Senhor, que nós possamos ser crentes fiéis,
ser crentes que creem na tua palavra, que creem na tua graça, que creem na tua bênção. Ó Senhor, nessa noite, que cada um de nós, cada filho teu, cada servo teu, cada crente fiel que esteja aqui nessa noite, que deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, para que possamos levar o teu evangelho, o evangelho da graça, e para que possamos alcançar vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.